Eu sempre fui muito nerd. Eu só adorava ler mangás e quadrinhos na minha infância, na minha adolescência e bastante da minha vida adulta. Mas isso mudou, não é mesmo? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gregory. Bem-vindos ao canal. E hoje o tema que eu quero trazer para vocês e começar o 2026 é falando sobre livros. Olha só. Queria mostrar com vocês e compartilhar um pouco da minha história com livros, leitura e como tudo isso influenciou na minha vida, né? Eu fui uma criança que não era muito fã de ler livros, assim. Eu adorava ler mangás que meu irmão trazia para mim, quadrinhos da Turma da Mônica e algumas matérias da revista da Recreio que eu era bem fanático por essas coisas. Mas nunca fui uma criança muito da leitura. Minha mãe sempre tentou me incentivar a ler, buscar alguns livros, mas não era tanto assim a minha praia. Então ela acabava deixando meio pra lá se eu lia um livro ou não. E isso também continuou muito na minha vida. Na minha adolescência eu também não era muito fã de ler, na época do ensino médio, então eu adorava quando chegava aquelas coisas, você tem que ler um Brás Cuba, um Machado de Assis, alguma coisa, pô, mano, você ia ler lá, o bicho era difícil. Aí você é que é adolescente chato, falando, quero ler isso não. Mas isso com o tempo foi mudando, né? Aí hoje eu queria compartilhar com vocês um hobbyzinho que começou e hoje em dia é algo essencial que eu não consigo viver sem. Bem, tudo mais ou menos começou, se eu não me engano, lá em 2013. Eu tava numa época assim que eu já tava com meus 20 e poucos anos, né? E como eu falei, eu só sempre comprava mangás e tal, jogava muito videogame e não tinha um outro hobby fora essas duas partes, vamos dizer assim, né? De ler mangás e jogar videogame. Aí uma vez a minha mãe comentou comigo, falou, filho, você talvez devia tentar ler mais livro, né? Buscar um pouco mais de conhecimento, assim, ler coisas diferentes, né? Eu falei, tá, vou tentar entrar no mundo da leitura. Só que para eu não começar de um jeito muito difícil, né? Na verdade, eu até cheguei a começar com um que foi Hamlet. Na verdade, foi um pouco mais na minha saída da adolescência ali, que foi um livro que minha mãe tem que estar comigo até hoje, mas eu não lembro onde está. Foi Hamlet. Mas eu tentei ler, não deu muito certo, ficou meio assim. Então acabei deixando para lá. Um que eu realmente comecei a ler, que foi onde eu entrei, vamos dizer assim, no mundo da leitura, assim, na minha parte mais adulta, foi com Uncharted. Eu vou colocar aqui ou aqui uma foto do livro, né, para vocês verem que o livro está guardado no momento, mas foi onde eu comecei, porque na época eu estava bem viciado nessa franquia, que é uma franquia de jogos, né, bem famosa da PlayStation, e teve um livro dele, eu não sei se é canônico, se não é, mas foi um livro que eu quis muito ler, porque eu adorava a história do Drake e toda a aventura que ele tinha. Era um calhamação, um livro de mais ou menos 600 páginas, se eu não me engano, e vou falar para vocês, eu demorei para ler o livro. Eu me perdia muito ainda no começo, era um livro muito grande. Então, pelo que eu lembro, eu acho que eu levei uns 4, 5 meses para ler esse livro. E realmente foi algo punk, mas consegui terminar um livro muito bom. Por falar nisso, talvez um dia eu volte a reler ele. E eu fui começando mais com livros de game, assim. Comecei com God of War, Deus da Guerra, vai de vocês aí. E aí eu fui indo para alguns outros do New Gaiman na época, Coraline, Lugar Nenhum, Deuses Americanos. Então eu fui meio que gradativamente crescendo essa parte de leitura. Mas aonde, tipo assim, vamos dizer, me pegou e eu tava realmente muito dedicado na época foi com The Witcher. Falar para vocês, quando eu entrei no universo de The Witcher foi algo sensacional. Na época tinha saído o jogo lá em 2014, se eu não me engano, 2015? Mais ou menos por aí. Tinha saído o jogo, aí eu tinha ido numa livraria, acho que uma Nobel da vida, eu cheguei lá e tava lá, The Witcher, sei o que, baseado no jogo. Eu falei, nossa, que da hora. Então tem realmente o livro dele. E foi aí que eu comecei a realmente ler todos os contos. Eu devorei, mas acabei não terminando o livro na época, né? Devido a uns problemas que eu farei num vídeo futuro sobre esse livro específico do The Witcher. Então eu meio que dei uma leve abandonada. Eu voltei mais ou menos a ler mesmo assim e fazer uma dedicação mais contínua foi na minha época quando eu comecei a faculdade em 2016, né? E na verdade, eu comecei, esses livros não fazem parte do exemplo, mas para dar um demonstrativo que são livros de a ver com marketing e designer, que foi a faculdade que eu comecei, né? Então esses livros são mais recentes, tá? Mas para simbolizar para vocês. Então eu comecei a ler mais na minha época de faculdade, né? Dedicar a ler livros lá, as apostilas, obviamente, que eu tinha para estudar as coisas. Então foi uma época que eu comecei a desenvolver mais essa parte de leitura. Mas realmente acho que a virada de chave foi em 2022, mais ou menos 2023, que eu falei assim, pô, eu devia ler mais livro clássico, porque eu vou dar um exemplo para vocês. O One Piece tem uma saga lá que tem um pouco sobre Drácula, Frankenstein e umas criaturas assim da cultura pop, né? E aí disso eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu só fico lendo mangás, essas coisas, eu acho que eu devia dar uma chance para realmente tentar ler umas coisas mais clássicas, entender de onde esses autores ou pessoas que eu gosto de ler tiram suas referências.
E foi aí que eu comecei com isso, né? Como falei, com os dois clássicos, algum tempinho atrás, foram com esses dois aqui. O primeiro que eu comecei a ler, que foi esse que chegou aqui, foi o Drácula do Bram Stoker. É uma capa bonitinha, simplesinha, tranquilo, um livro barato. Quem quiser, eu posso deixar o link na Amazon, tá? Mas se vocês procurar esse livro na Amazon, custa uns 10, 12 reais, se eu não me engano. Então foi aqui onde eu comecei tudo, né? Um livro curtinho, acho que 100 e pouquinho, 200 páginas, 200 páginas. E, cara, esse livro mudou muito o meu pensamento crítico e a minha leitura. Foi uma leitura tranquila, boa, e, adorei ler isso aqui. Foi onde, tudo começou e eu falei, eu preciso ler mais coisas clássicas. O segundo livro que eu comecei nessa mesma pegada e da mesma editora foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Para quem não sabe, eu não sabia na época, o livro foi escrito por uma mulher. E foi muito negligenciado e, para falar a parte, a cultura pop pegou tanto do livro, né? Quer dizer, pegou tanta coisa que meio que parece que apagou ela, porque eu também chamava o monstro de Frankenstein, e não é. Ele é só um monstro, é uma criatura, vamos dizer assim. E foi escrito por uma mulher, né? Tem até uma fotinho dela aqui, opa, espero não ter amassado meu livro, né? E ela foi uma grande gênia, criou o chamado Prometeu Moderno e tudo mais, mas foi muito negligenciado, né? Mas, cara, valeu muito a pena isso aqui, abriu a minha mente de pensar, cara, uma mulher escreveu algo incrível, foi muito negligenciada pelo tempo, mas graças a Deus tudo deu certo e a gente pode ler essa obra do jeito que ela é, né? E eu fui lendo várias outras coisas, né, com o passar do tempo melhorando, tipo, por exemplo, para vocês aqui, Revolução dos Bichos, uma leitura tranquila que eu adorei ler isso aqui do George Orwell. O outro dele que foi logo em seguida que eu li, 1984. E aí eu fui para umas coisinhas um pouco, talvez, mais difíceis e tal, indo para outros mundos. Paulo Freire, Dostoiévski, esse daqui, cara, eu li ele ano passado e esse livro mexeu muito comigo, porque foi no momento em que eu estava passando por algumas coisas na minha vida, e esse livro aqui, o final dele me quebra até hoje só de lembrar. Shakespeare, como eu falei que eu ganhei isso aqui de presente de um amigo secreto do serviço, e, cara, são um box dos 3 livros do Shakespeare maravilhoso. Li Romeu e Julieta, que eu nunca tinha lido, uma obra espetacular. Romeu e Julieta é uma divindade, eu não sei como eu não li isso antes, né? Aqui tem Otelo também, que eu ainda estou terminando, Hamlet. Opa, posso ter quase estragado meu livro. Um aqui que eu consegui com um amigo meu, né? Que isso aqui pra mim acho que é uma das maiores joias que eu vou deixar guardado pra vida, tanto com a amizade com ele, quanto pelo que esse livro representa, que é O Senhor dos Anéis, a malhação dos 3 juntos de uma vez, toda a trilogia. E eu ainda tô terminando, né? Eu tô nas Duas Torres, página 494, que é muita página nesse livro. Então, O Senhor dos Anéis é um que eu tô lendo de pouquinho, né? Apreciando ele, mas, cara, isso aqui vale muito a pena. Um também que eu só tô mostrando aqui com vocês e debater rápido é Metamorfose de Kafka. Eu quero fazer um outro vídeo falando sobre esse livro, escadamente sobre o que ele traz, né? E como eu falei, voltando a dizer que 2026 foi meu ano de mudanças e melhorias na leitura, foi com esse livro aqui, Parasite Eve. Ele é um livro que lançou no Japão, se eu não me engano, em 97, eu acho, 96, não lembro agora mais ou menos. Mas ele foi um livro que fez muito sucesso lá, gerou uns jogos que eu ainda quero jogar. E, mano, avisar pra vocês, Manos é Fogo, né? Meus amigos, foi um livro que eu comecei mais ou menos dia 6, dia 7 de janeiro e eu terminei literalmente dia 25, se não me engano. Então, em 20 dias, eu li 312 páginas desse livro. Eu estava completamente fissurado nele, viciado, e é um livro incrível e foi ele que me deu a inspiração de fazer esse vídeo de hoje. E queria conversar sobre isso, né? Sobre dizer para vocês, leiam mais livros, cara. Busquem ler, buscar alguns livros clássicos, alguma referência. Não precisa, assim, você começar, obviamente, com O Senhor dos Anéis e falar, não, tudo bem, Gregor, eu vou começar hoje. Não, começa com um livro mais simples, como eu falei, a Metamorfose aqui de Francis Kafka, uma leitura tranquila, uns 10 reais esse livro custa na Amazon. E dizer pra vocês, não é ser elitista ou dizer, nah, livro é muito chato, eu prefiro ler meus mangás. Eu também pensava um pouco nisso. Mas não é ser elitista nem nada, mas ler é muito bom, gente. Vou falar pra vocês que mudou muita coisa na minha vida. Como eu falei que eu trabalho na parte de criação e designer, a leitura me incentivou muito a melhorar meus roteiros. Eu era muito fraco de escrita, um pouco ruinzinho para leitura, mas com o tempo fui melhorando e hoje eu falo para vocês, eu tenho uma leitura muito melhor, uma diagramação melhor, assim, bem evoluída do que eu tinha, graças à leitura. E assim, arrume o tempo que vocês puderem também. Fala, pô, Greg, mas eu não tenho tempo, eu tenho 10 minutos no meu dia. Tudo bem. Pegue esses 10 minutinhos, largue seu celular, né, que a gente fala muito dessas coisas hoje em dia, né, de
vício em telas, acordar e já estar direto no celular, e a gente não ter uma dedicação, não fazer algo diferente e ficar apenas nas redes sociais, né? Mas busquem ler. Foi uma coisa que eu começo, eu vou dar o meu exemplo como eu comecei para vocês, né? Que eu falo, eu vou trabalhar, eu vou de ônibus, então o que eu faço toda vez? Eu entro no ônibus, leio o livro até chegar na porta do serviço. No almoço, eu leio o livro, termino de almoçar, vou ler um pouco do livro. Voltando para casa no ônibus, eu leio mais um pouco do livro. Se eu não me engano, para minhas contas, eu li umas 10 páginas por dia, dependendo 15 páginas. Então isso foi me incentivando. É um tempo que eu tinha para ler, às vezes eu estou em casa, eu tenho tempo, eu leio mais um pouquinho. Mas com o tempo e o hábito, vocês vão melhorando a leitura de vocês. E isso vai melhorando com o tempo. Isso vai deixando as coisas mais boas. E o gato acabou de subir aqui atrás aqui e deitar ali no canto, gente. Vocês estão vendo, né? Mas é isso. E dizer para vocês, leiam mais, saiam um pouco das telas assim dos celulares. Tentem apreciar esse mundo da leitura. Eu falo para vocês que é um mundo maravilhoso. Eu realmente sou muito grato por estar nesse mundo e cada dia me dedicar mais a ele. E digo para vocês, leiam também. Caso vocês também falarem, pô, Greg, mas não consigo, não me dá. Começa com um quadrinho. Procura alguma HQ, sei lá, eu dou um exemplo. Pode começar com alguma coisa da DC mais tranquila, um Batman, sei lá, um mangá, pode ser mesmo um One Piece, um Naruto, algum mangá de volume único, vocês podem procurar por aí, é legal começar. E disso, mas tentem ir para a leitura. Nem que vocês leiam um livro por ano. Falar, pô, Greg, só consegui ler um livro no ano. Tudo bem, você pode ter lido mais que a maioria das pessoas, 2 livros no ano, mas também busquem livros que talvez te interessam, procurem sinopses e vejam o que agrada a vocês a ler. Mas eu digo, não fiquem sem ler, não deixem de ler. A leitura para mim trouxe muitas mudanças e aquela frase que eu não vou acertar agora, mas também espero acertar é: quando você não lê, você é obrigado a acreditar naquilo que falam para vocês. Eu acho que a frase é mais ou menos isso. E eu levei muito essa frase assim para a vida e hoje em dia eu falo que ela é muito verdadeira. Certo? Então é isso, galera. Deixem aí nos comentários se vocês quiserem falar de algum livro que vocês leram, indicações, a gente debater sobre esse assunto, acho que seria bem legal. E tudo mais, se inscrevam no canal para mais vídeos aí, eu tenho mais alguns vídeos aí soltos, vou criar mais alguns, e como eu falei, esse do Metamorfose do Kafka, eu vou fazer um outro vídeo bem interessante de debater sobre outro tema com vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se cuidem, é nóis e tchau!